Bem, só recapitulando, no primeiro estudo que nós fizemos a respeito desse tema, nós fizemos um comparativo entre a psicologia espírita e a psicologia acadêmica, onde nós trabalhamos a importância dessas duas psicologias. E elas no atual momento, elas se complementam, né? Exatamente porque a psicologia espírita, como nós vamos ver hoje, em função da sua própria natureza, ela é muito mais abrangente do que a acadêmica, e tem sua razão de ser. Porque a acadêmica, como ainda ciência, dentro do âmbito de um contexto material, ela se restringe muito. Diferentemente da psicologia espírita, que pela sua natureza ela é muito mais abrangente. E é isso que nós temos que aproveitar, e nós vamos ver como que situações que nós já estudamos sobre a doutrina espírita, ela está inserida ainda de uma forma bastante firme dentro da psicologia espírita. É o caso das energias, é o caso dos fluidos, é o caso da reencarnação, é o caso das manifestações, da mediunidade. Tudo isso está dentro da psicologia espírita. São fatores esses que a psicologia acadêmica não poderia trabalhar, não por enquanto, né? Então ela vem como um complemento para nos dar esse lenitivo, nos dar esse impulso maior para que a gente possa trilhar com mais segurança o nosso caminho. E é isso que nós vamos procurar trabalhar hoje, né? Ione, qualquer coisa? Pode deixar, não precisa nem falar. Então tá bom. Vamos lá. O perispírito, o corpo semimaterial que envolve o espírito, desempenha um papel fundamental nesse processo, né? Ele atua como um filtro, selecionando as informações relevantes para o aprendizado e crescimento do espírito. Então, isso aí, gente, por incrível que pareça, está dentro do conteúdo da psicologia espírita, né? Nós trabalharmos o perispírito porque ele tem a capacidade de filtrar. Nem tudo que nos é apresentado no plano espiritual nós temos a capacidade de absorver. Então, ele faz esse filtro. E o filtro que ele faz não é de forma aleatória. Ela vai estar também ligado ao nosso pensamento, que, por sua vez, ainda que tenha o livre-arbítrio, ele vai se comportar de acordo com nós somos. Ora, se no final nós vamos comportar como somos, não como deveríamos ser, isso já nos reporta, já nos conduz para a área da psicologia, em função das nossas atitudes, do nosso comportamento e da nossa forma de ser. Não é isso? Pode cooperar bastante, né, Pedro? Para não lesar tanto esse perispírito. Com certeza. Então, à medida que a gente começa a entender, compreender que isso vai ter o seu reflexo lá na frente, vai nos dando uma consciência maior das nossas obrigações e dos nossos deveres enquanto espírito que somos. As informações processadas pelo perispírito são influenciadas pelos fluidos da psicosfera. Olha só, ambiente fluídico composto por vibrações energéticas. O que nós podemos extrair e compreender disso aí? Veja só, nós não temos como evitar essa situação. Por quê? O máximo que nós conseguimos fazer, o perispírito consegue fazer, é filtrar. Agora, ele não tem como impedir.
Você não entra, você pode entrar, você não entra. Essa escolha quem faz? Somos nós mesmos. Né? Então as informações processadas pelo preço são influenciadas pelos fluidos da psicosfera. Então se nós estamos num ambiente carregado, num ambiente saturado, de alguma forma nós vamos ficar expostos. Com raras exceções. Né? Este ambiente está intimamente ligado à lei de atração, conforme ensinado no Livro dos Espíritos. Ora, então não é uma coisa aleatória. Essas circunstâncias têm uma razão de ser, que é a lei de atração. E o que é a lei de atração? Energia. Né? O que é a lei de atração? Nós temos a capacidade de atrairmos coisas boas ou coisas ruins. Depende de quem? Nós somos momento, Pensamento e sintonia, né? Então, sim, fica à vontade. Se eu estiver num lugar que a energia está, né, coisa, fluido, tudo negativo. Mas se eu concentrar em pesar positivo, continuar, mas se o meu pensamento for um pensamento coisa, tem jeito? Sim, claro que tem. Sim, compartilhar. perfeitamente. Você pode estar num ambiente e não se deixar contaminar por esse ambiente. Sem dúvida alguma. Né? Nós temos essa capacidade. A psicosfera, portanto, gera vibrações energéticas que podem ser percebidas pelos espíritos em ambos os planos da existência material e espiritual. Ou seja, nós estamos aqui nesse ambiente agora. Evidentemente, por dedução, a gente entende que as vibrações aqui são boas e nós vamos atrair também, né, esses irmãos bons que comungam conosco esses mesmos pensamentos e eles são capazes de, tal como nós, permitir a elaboração dessas energias positivas dentro de um ambiente onde todos conseguem respirar bem no sentido energético. Não é isso? Se fosse em outro ambiente, numa situação totalmente contrária, a energia que se iria produzir ali também seria a mesma coisa, só que agora uma energia pesada, né? Onde as pessoas ali que estivessem comungando com aquele ambiente iriam contribuir, julgando para a psicosfera as suas energias e também recebendo essas energias. É uma via de mão dupla. Você dá e recebe, né? Essas vibrações influenciam o estado emocional e mental dos espíritos. Ora, se essas vibrações ela têm a capacidade de interferir no estado emocional e mental de nós, de todos nós, isso quer dizer que tem como afetar o nosso psiquismo. Né? Tudo aquilo que afeta o nosso psiquismo, ele pode e deve ser trabalhado, estudado dentro da psicologia espírita. Por isso que ele faz esse contexto para nos dizer, né, que apesar de ser um assunto bastante específico, a psicologia espírita, né, como diz Jorge Andréa, por outro lado, é uma situação corriqueira e comum para todos nós, que nós não temos como fugir disso. O que nós temos é entender, compreender e procurar trabalhar isso a nosso favor.
A compreensão do papel do perispírito e da psicosfera é fundamental na pedagogia espírita. Porque através da pedagogia espírita, nós vamos alencar todos esses conhecimentos em prol de um ser que precisa ser modelado, que precisa ser lapidado, que precisa ser trabalhado, o que se chama comumente de reforma íntima. E através da pedagogia, ela vai nos permitir exatamente trabalhar esses pontos que vão, na verdade, permitir que nós possamos nos assegurarmos de que os nossos estudos realmente estão produzindo frutos. Ao entender como o perispírito molda nossas interações e como a psicosfera interfere em nossos pensamentos e sentimentos, nós estamos ligados a todos e todos estão ligados a nós. Os educadores espíritas devem utilizar de ambientes e métodos que realmente promovam o desenvolvimento integral do espírito. Nós, como seres holísticos que somos, em função dessa nossa dualidade, nós somos matéria e espírito, nós temos que estar, nesse plano físico, mas compreendendo as leis do plano espiritual e trabalhando em conjunto para que a gente possa superar todas as adversidades que nós vamos enfrentar durante a nossa caminhada. Porque se nós estamos aqui, é porque nós necessitamos de estarmos aqui em função da possibilidade do nosso crescimento e desenvolvimento. Florescer onde Deus nos plantou. Podemos também ficar estagnados pelo livre-arbítrio, mas creio que nenhum de nós quer isso. O que nós buscamos, na verdade, é dar esse impulso, esse crescimento e esse desenvolvimento. As conexões entre os seres ocorrem de forma natural sob a influência constante de energias psíquicas e mentais, que é exatamente a questão da lei de atração. Então nós não temos como evitarmos isso. Não há como nós evitarmos isso. Por isso a educação espírita busca criar um ambiente harmonioso e positivo, que estimule o crescimento espiritual e moral nos indivíduos, para que o ambiente onde eles se encontram seja uma psicosfera realmente que possa atender à necessidade do espírito em evolução e em crescimento. Ô, gente, qualquer coisa, pergunta, pode Por isso fazer. que você fala que quando está fazendo o evangelho lá, acaba irradiando luzes por esses irmãos desencarnados, nossos, você nem se tem compromisso com a gente, né? Quem faz toda, igual a gente faz toda quarta. Tem sim. Eu já tenho até um lugar para vocês. Com certeza. Eu falo assim. Muito bem lembrada essa questão, porque muitas vezes a gente faz o evangelho simplesmente porque ouviu falar ou porque nos pedem para poder fazer, mas não sabe o fundamento. E o fundamento está aqui. E a gente sabe tão bem, Mas exatamente por conta disso. Nós criamos uma atmosfera, um ambiente propício, em função do que nós estamos alimentando. Na verdade, nós estamos fazendo um saneamento daquele ambiente. Nós estamos purificando aquele ambiente. Nós estamos limpando aquele ambiente. As equipes de resgate do plano espiritual, eles dizem claramente que quando se faz o evangelho no lar é a busca desses espíritos também. Com Eles certeza. aprendem junto com a gente É também. uma Eles estação delimitam sim, a parte sim, do eles estão tanto quanto nós, eles precisam do... Com certeza. E quando nós, muito bem lembrado, quando nós fazemos ali, tem uma play de irmãos ali, desencarnados, que fazem esse estudo junto com o pessoal da família ali,
nesse dúvida nível. disso. É como se a gente Né? também estivesse contribuindo para a evolução deles. Também. A gente atrai eles para eles também desenvolverem o plano espiritual e melhorarem. É a solidariedade, é a caridade, né? É a fraternidade que se juntam nesse momento nos dois planos. Por isso que é um compromisso, né? Porque o plano espiritual não está com brincadeira, eles têm uma equipe que Sim. tem os auxiliares. Por isso que quando você firma um dia para fazer horário, você tem que cumprir, né? Dentro do lógico, dentro do... Às vezes pode acontecer Os imprevistos, os né? imprevistos, Mas dentro da normalidade, você não tem a dúvida disso. Por isso a educação espírita busca criar um ambiente harmonioso e positivo que estimule o crescimento espiritual e moral nos indivíduos. As conexões são processos inevitáveis. Eu não quero conectar com nada, com ninguém. Não tem como. Não tem como, né? Desconecta da matéria. Inerente ao ser espiritual. A exemplo da empatia, olha só que interessante. A exemplo da empatia, que é a capacidade de sentir as emoções de outras pessoas, que pode ser explicada pela percepção das vibrações energéticas geradas pelos seus pensamentos e sentimentos que inundam a psicosfera. Então, quando você sente a empatia por alguém, todo esse processo de conexão aí está ativado. Então, por quê? Essa pessoa está intimamente ligada com você, né, dessas redes que foram construídas aqui, criando essa conexão. Então, essa empatia, ela, né, o nome até é bonito, né? Empatia, né? Hoje muito usado, mas, na verdade, está por trás disso a lei de atração, que faz esse envolvimento, que faz com que essa aproximação se faça antes pelos fluidos. Que isso, E por isso também, eu penso, agora vou falar uma coisa que eu penso. Sentir pena e dó não são coisas, sentimentos divinos para mim, porque você não está ajudando a pessoa. Sentir Com pena e certeza dó não. não é empático. Sem Parece que dúvida, você quer que aquela pessoa fique naquele lugar, é um coitadinho. sem dúvida alguma, tem hora né? que A exemplo da empatia, que é a capacidade de sentir emoções de outras pessoas, que podem ser explicadas pela percepção das vibrações energéticas geradas pelos seus pensamentos, sentimentos que inundam a psicosfera. A intuição é a mesma coisa. A intuição consiste na percepção de informação que vão além dos sentidos físicos. Quem de nós não tem intuição? A intuição é nata no espírito. E como que ela se faz presente quando ocorre a intuição? Através desse campo de força, desse campo magnético, através dessas vibrações no ambiente físico. Ora, o que é intuição? É você ter uma percepção de alguma coisa lá na frente, não é isso? Eu tenho intuição disso e aquilo, você não está vendo. Mas a sua rede está ligada lá na frente. Não está tudo conectado? A conexão não é plena e total? Então, à medida que você melhora a sua intuição, automaticamente, você melhora essa pavimentação. Você melhora esse caminho. Você melhora esse circuito. Não é? E mais, velho. Mas se a gente não percebe a intuição, Oi? se a gente sabe que a gente está com intuição, Não, acho que eu não preciso de intuição de nada, não. Bem, Todos nós, em algum momento, temos intuições, mais ou menos, mas muitas vezes Isso você faz parte fala disso. assim, você é intuído por alguma coisa, você não faz. E quando chega lá, você pode devia ter seguido uma intuição. Porque é aquele aviso que vem. Por isso que De forma você até sempre inconsciente a vigilante. gente faz. Isso é um processo normal. Inconsciente a gente faz, né? Né? É um processo normal. Outro fenômeno importante é a mediunidade em suas variadas formas. A mediunidade também, ela tem o seu campo de atuação dentro desse contexto também vibratório. Não é diferente não. Então isso demonstra o quanto que essas questões que nós estamos trabalhando aqui, como exemplo, ela tem o mesmo princípio de atuação que é na psicosfera, né? Que é essa interligação. Só que ela não fica restrito
no ambiente terrestre. Ela não tem limites. Ela vai muito mais além do que isso. Como que as nossas preces e orações chegam no seu objetivo? Através de quê? Dessas redes. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Sim. Eu sou o caminho. A verdade. Né? Se não for caminho, é atalho. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, ainda que a gente já tenha estudado dentro do conteúdo da doutrina espírita, ela está muito mais forte na psicologia espírita. A capacidade de comunicação com os espíritos pode ser explicada pela sintonia entre o perispírito do médium e do comunicante. Ou seja, de perispírito para perispírito, né? Permitindo vibrações energéticas dos envolvidos com a psicosfera. Então, a psicosfera será sempre o caminho a ser percorrido dentro desse contexto. Não tem como evitar isso. Podemos concluir, diante de tais fatos, que a informação sensorial, né, no caso aqui do corpo físico, segundo o Espiritismo, não se limita à percepção do mundo físico. Quais são os nossos fatores sensoriais? Olfato, ouvido, tudo mais. E não se limita a isso. E nem deve se limitar a isso. Por quê? Nós somos muito mais do que isso. Não se limita à percepção do mundo físico, mas também envolve a percepção do mundo espiritual, em função da nossa dualidade. Nós não somos só físicos. Que envolve a percepção do mundo espiritual através da interação com a psicosfera, que é o veículo de transmissão de todo e qualquer fluido. A psicosfera. Está dando para entender, gente? A conexão entre a informação sensorial e a psicosfera no corpo físico ocorre quando os órgãos sensoriais captam as informações do ambiente. Essas informações, como imagens, sons, cheiros, sabor, textura, são transmitidas ao perispírito através dos chakras. Olha aí, né? A psicologia espírita trabalhando com chakras. Também. Às vezes você sente um cheiro, você está com uma dor, vem um cheiro que te lembra alguma coisa. É intuição. Sim. Através da quê? Da psicosfera. Ela vem através da psicosfera. O perispírito processa essas informações, filtrando e selecionando aquelas que são relevantes para o espírito. O resto, excluído. As informações processadas pelo perispírito influenciam os fluidos da psicosfera, gerando vibrações energéticas que podem ser percebidas por espírito dos dois planos. Ou seja, nós não temos como, aqui nós temos como esconder. Os espíritos não. Por quê? Porque eles trabalham com o fator sensorial do espírito, ou seja, são essa energia, essa vibração. Você não tem como esconder a energia que você está produzindo. Você não tem como esconder isso. São cores, né? São cores, né? Exatamente. Exatamente, isso é a coisa. Você não tem como esconder, né? Então, por mais que você queira, aqui entre nós, ludibriar alguém, a gente consegue.
Mas quando se trata dos irmãos do plano espiritual, não tem jeito não. Não tem jeito, né? Então, já que não tem jeito, a única forma que nós temos para que a gente possa ficar bem na vida é trabalhar os nossos pensamentos e agirmos corretamente. Não tem outro jeito. A sensação, às vezes, quando chega perto de alguém ou de algum lugar, que dá aquele arrepio todo no corpo, assim. É uma sensibilidade que você está tendo, sim. Ok, pode ser bom ou ruim também. Exatamente. Aí entra isso aí. Tanto faz pode ser de uma forma ou de outra. Parece ter o cabelo da frente. Pode sim. A psicologia espírita compreende que a educação dos sentidos é fundamental para o desenvolvimento integral do ser. Ao cultivarmos a atenção e a sensibilidade para as informações sensoriais positivas e edificantes, estaremos fortalecendo nossa conexão com a psicosfera e promovendo o equilíbrio e o bem-estar espiritual. Isso é difícil, Agora né? tem que ser feito da psicosfera. Não, dúvidas, pensamentos, Né? Ou seja, à medida que a gente vai estudando, vai entendendo, vai compreendendo, a gente começa a perceber que não são palavras soltas, não são palavras sem nenhuma conexão, pelo contrário, a gente, aos poucos, a gente vai ver no fundamento. Só que, na grande maioria, a gente só trabalha com o final. Todas essas questões, esse caminhar, nem sempre nós temos a oportunidade de estar aprendendo. Né? Um exemplo, como nós falamos aqui, no culto do lar. Todo mundo tem que fazer, tem que fazer parte. Não, porque é muito bom. Né? Porque se vai fazer no evangelho, é bom fazer, a gente se sente bem e tudo, mas e aí? Tudo tem que ter intenção. E o porquê disso? Então, o conhecimento vai fazer com que você faça aquilo com convicção de que está fazendo. Então, a doutrina espírita, ela preza muito isso. Inclusive, Allan Kardec sempre trabalhou dessa forma. Fazer, não por fazer, mas fazer em função da necessidade de ser feito daquela forma, considerando o saber, considerando o fundamento, considerando os princípios e os conceitos. Por isso que na doutrina espírita, a gente nunca faz só por fazer. Quando nós fazemos alguma coisa, nós temos que estar convictos por que estamos fazendo aquilo. Até quando a acabei da discussão, eu queria comentar na hora, questão de dó, de pena e tudo. Até isso nas nossas famílias, nossos amigos, para compreender quando você vai no hospital, no presídio, uma coisa assim, não precisa realmente ter esse sentimento, né? Esse sentimento, porque ele já compreendeu, porque infelizmente tem que passar por aquela etapa, tem que passar por aquilo. Então a gente tem que ajudar para ele ter força, para superar. Porque se você tentar tirar aquela dor dele, não vai adiantar, ele vai ter que passar, é dele. Não adianta. Isso é muito fácil. Independente de quem quer que seja. Ter mais tranquilidade, porque você fica com muito sentimento, né? Chorou, o que está acontecendo comigo? E muitas Olha vezes... a declaração do Divaldo. Né? São sempre conscientes, porque ele sabe o que está fazendo. Sabe o trâmite que ele está querendo. Todo o processo, né? Sabe o processo que ele está passando. Né? A obra de Jorge André em Psicologia Espírita aborda a importância do equilíbrio psicológico na sociedade atual, destacando a influência do ambiente familiar e do desenvolvimento espiritual na formação do indivíduo. Então, Jorge André, ele faz essa referência ao ambiente familiar e o desenvolvimento espiritual na formação das crianças, do ser em geral, né? O equilíbrio é fator primordial ao ser em todos os sentidos, mas no momento atual ele nos mostra que existe uma crescente necessidade de buscar o equilíbrio psicológico devido às transformações
e os desafios da vida moderna. Exatamente. Ora, nós estamos num momento de aflição, nós estamos num momento de bastante complexidade. E se nós tivermos ajuda, né, da psicologia, como ele afirma aí, isso vai fazer com que o nosso raciocínio, o nosso conhecimento, a nossa busca seja um pouco mais fácil. Porque aquilo que você compreende e entende, é mais fácil você superar e vencer. Né? E esse desequilíbrio está em toda a área. Em tudo, em tudo. Desarmonias espirituais, como obsessões ou influências negativas, intensificam as cargas dolorosas, evidenciando a falta de preparo e de compreensão. Quando é que nós iríamos encontrar dentro da psicologia acadêmica a questão das obsessões? Então, a obsessão é um fator, sim, crucial dentro do nosso psiquismo. Porque quem garante, de sã consciência, de que em vidas passadas nós não tivemos desajustes lá atrás que poderiam ou podem implicar em termos hoje obsessores conosco? Engraçado, Tenor, que nós É, Engraçado que nós procuramos a compreender bastante a psicologia lá, pedagógica. Por que a pedagógica não procura também entender um pouco a psicologia espírita? Né? A tendência vai chegar um momento que não vai ter outra saída. Vai. Né? Não vai ter outra saída. Entende? O ambiente familiar exerce um papel fundamental na formação da criança, tanto no aspecto físico quanto no espiritual. Isso é indiscutível. Né? Sendo no bom exemplo dos pais, o mais eficaz método educacional, não tenha dúvida disso, é o exemplo dos pais. Sobrepondo muitas vezes palavras ameaçadoras ou ensinamentos vazios de conteúdos válidos e úteis. Ou seja, se os pais, como educadores, dão o exemplo, a sua marca é muito mais profunda na criança do que 1000 palavras. Não tenha dúvida disso. O difícil é nós mantermos o exemplo, né, dentro dessa perspectiva que temos aí. Vem de vez em quando, dá vontade de usar a vara de marmelo. Retornar. Né? Dificuldades no âmbito familiar, oriundo de conflitos, ou a falta de diálogos, podem impactar negativamente a saúde psíquica infantil ou mesmo do adolescente. Essa falta de Isso aí diálogo. também é fundamental, o diálogo é fundamental. O diálogo em dosagem certa, com palavreados certos e corretos no momento exato. A pedagogia espírita pode auxiliar na promoção do equilíbrio psicológico e espiritual, oferecendo orientação e apoio para pais e filhos, além de ferramentas como a prece e a meditação. Por isso que a gente repisa muito a funcionabilidade útil que deve ser em todas as casas espíritas, já que ela tem no seu contexto, né, pedagogia espírita e psicologia espírita, para auxiliarmos nas pessoas que precisam e necessitam deste apoio. O desenvolvimento espiritual tornou-se a palavra de ordem atual na construção deste patrimônio pessoal. Sua importância tem influenciado uma nova estrutura psicológica de base, servindo como fonte de estudos e pesquisa na área da saúde. É o que nós comentamos. Aos poucos, a psicologia acadêmica vai também abraçando e compreendendo essas situações, porque não tem mais como abrir mão desse patrimônio pessoal que é, sem dúvida alguma, o nosso desenvolvimento espiritual. Vou compartilhar com você então um momento dessa semana que eu fui no doutor Lucas, meu psiquiatra, né? Aí ele contou todos os remédios, não precisa imaginar. Ele só olhou assim pra mim: não esqueça da sua mediunidade. Eu falei:
Ao mesmo tempo, psiquiatra já tem. Com certeza. Né? Mas não deixa de tomar todos lá. Não, É. contou tudo. Ele contou tudo. Nada é isso, mas Vai devagar, vai devagar. Temos Temos. e o corte, parabéns. Ganhei alta, eu ia se velhar. Temos observado com muita frequência que indivíduos mais evoluídos espiritualmente tendem a ser menos condicionados e menos suscetíveis de desajustes psíquicos e mentais. Por quê? A pessoa que se preocupa consigo mesmo dentro desse contexto espiritual, automaticamente, pela circunstância, ele vai preocupar também com os outros. Né? Ele sabe da importância dos outros para consigo e dele para com os outros. Né? Então, isso faz com que haja essa ampliação desse campo, fazendo com que ele fique mais condicionado às situações certas, deixando as equivocadas. Né? E, automaticamente, os desajustes psíquicos e mentais, ainda que venham, em grande parte, poderão ser atenuados. Né? Evidentemente, nós temos aqui também planejamento reencarnatório, que nós temos que obedecer como uma lei maior também da nossa razão de estar aqui. Mas ela não traz nenhum desmérito e nós tentarmos buscar, através do nosso estudo, do nosso conhecimento, abrandar um pouco essas cargas, caso a gente venha a ter. Como eu disse, compreendendo e entendendo a sua situação, fica muito mais fácil você encarar a sua realidade, como também a dos outros. Seguir bons exemplos, ajustado e harmônico, tem sido a tônica e a base para a formação de um cidadão equilibrado. Nós estamos na era do Espírito. Hoje não temos mais dúvidas de que os desequilíbrios no lar refletem-se na mente infantil na maioria dos casos. A mãe teve alta, a filha também. Embora Não vou ver mais não. existam exceções de indivíduos que superam adversidades pelo princípio da individualidade do seu planejamento reencarnatório. Tem mais problema. Porque às vezes o indivíduo está dentro do ambiente, mas ele é um espírito mais evoluído. Então ele vai resistir mais às pancadas do ambiente. Mas então por que ele está ali? Normalmente ele está ali com um propósito bem definido. Permitir, possibilitar, auxiliar aquelas pessoas que estão ao seu lado. Para ajudar a alavancar aquelas pessoas. É tanto que fala até assim, né, irmão? Tantos irmãos ali, parece o dia da família. É ouvir, né? Porque É. família. Ou inverso. Eu sou. Você é diferenciado. O desenvolvimento espiritual através do estudo dos ensinamentos espíritas e da prática da caridade, da compaixão e solidariedade são princípios importantes que podem fortalecer a resiliência e a capacidade de lidar com os desafios da vida moderna. Não tenha dúvida disso. Então, toda vez que a gente começa a praticar esses atos, isso vai nos fortalecendo cada vez mais. Isso aí não é nenhum mistério, porque Jesus sempre nos falou isso, né? Sobre a caridade, sobre a fraternidade, solidariedade. Evidentemente, nós não tínhamos como, lá naquela época, entender em profundidade como nós temos hoje. Mas nem por isso ele deixava de externar essa preocupação para que a gente pudesse também compartilhar com ele esses princípios. Jorge André destaca a influência espiritual
em que alguns indivíduos possuem em suas estruturas psicológicas. Se fosse dentro de um aspecto da psicologia acadêmica, Jorge Andréia é um médico psiquiatra. Ele não falaria isso, porque ele estaria julgando dentro das 4 linhas acadêmicas. Mas como espírita, nada impede que ele se pronuncie dessa forma, que é a realidade. Destaca a influência espiritual em que alguns indivíduos possuem suas estruturas psicológicas formadas desde o nascimento, resultado da bagagem espiritual de outras existências, ou seja, de vidas passadas. Então, muitas vezes, os ajustes que nós temos hoje aqui, aparente, pode ser fruto de vidas passadas, né? Então, ele não descarta essa possibilidade quando ele fazia os tratamentos, quando ele fazia as consultas. Os espíritos mais evoluídos conseguem lidar melhor com as influências negativas do meio, evitando os desajustes. Isso é normal. Que aí eu perguntou aquela hora, se É. tá no meio. Aí tá Exatamente. Um craque, né, vai ser melhor do que no meio do mundo de pé de pau. Né? Ele vai conseguir driblar essas Domínio, dificuldades. ele faz um domínio diferenciado. Exato. Né? Né? Viu? Não é fácil. Esses somos nós. Como, por exemplo, pode ter maior facilidade em controlar seus impulsos e manter o equilíbrio emocional. O indivíduo que detém esse conhecimento, ele fica muito mais fácil para ele manter seus impulsos. Porque às vezes até nós vamos ser muito testados, inclusive em família. Constantemente. Mas eu conheço várias pessoas assim. Essa Porque a pessoa já é chega, verdade verdadeira. Né? Ué. já chega todo desequilibrado. Quando você está preparado, o que você vai fazer? Vai deixar de falar, gritar, gaguejar, depois acabou. Você quer me ouvir? Não. Tudo bem, não sei. Ah, então eu estou muito equilibrada, não. Chegar bem me gritando, Não. Quando ela foi O anterior estava falando de dar o diploma no final do ano agora, que você vai dar uma terceira. Vai receber sim. Vamos lá. A importância da educação com base na psicologia educacional infantil surge como uma ferramenta valiosa para auxiliar a criança a se compreender e trabalhar a realidade da vida. Ele tem uma preocupação muito grande com as crianças também, mas nós temos que ter também. Maior. Né? Porque A responsabilidade nossa é começar a trabalhar as crianças para que quando adulto elas já tenham um perfil mais bem definido dentro do trabalho, tanto né, que hoje diferentemente do que nós tivemos quando criança. nós adultos, hoje, todos aqui, tem as experiências, né? Nossos pais, nossos avós, nossos tios e tal. Então, muitos, infelizmente, têm algumas memórias ruins, né? E muitos, graças a Deus, né? Está tranquilo. Eu, por exemplo, graças a Deus, eu fui privilegiado, né? Em todos esses setores eu fui muito bem acolhido, nunca tive problema nenhum. Agora, muitos já reclamam Com que teve certeza, problemas sem dúvida. pais, com Isso separações. faz parte do processo, né? Faz. Está no lugar certo. Através de atividades específicas e do diálogo, a criança pode desenvolver habilidades sociais e emocionais importantes para o seu desenvolvimento. Porém, o autor não nega a importância dos fatores espirituais no lar e seus reflexos, e a criação de hábitos educativos de conteúdo espírita. Ou seja, por mais interessante, por mais que seja importante todo o conteúdo de ensinamento acadêmico que a criança possa ter, a educação religiosa, espiritualizada, familiar é fundamental. Não é que é Só abrindo para o parênteses, desenvolvimento da só criança. abrindo parênteses, você viu, já reparou, o Rogério já comentou, quanto que essas meninas já melhoraram. mas meninas estão Nossa, assim, E outra coisa, também, porque eu Você também vai fui ficar marcado criada pro resto da vida. uma coisa assim, dogmática, pecado. Aí devagar eu estou tirando dela Você vai se libertando ideias. disso. É pecado, mas é
As mudanças familiares nos costumes são inevitáveis. É um progresso. Né? Trazendo seus benefícios ou prejuízos na formação do ser. Indiscutível. A exemplo do atendimento médico, ele como médico, né, então ele, né, traz isso para ele. A exemplo do atendimento médico no passado em relação ao sistema atual, requerendo reflexão mais apurada, ensejando algumas mudanças, como a espiritualização nos cursos acadêmicos. No passado, o médico era visto como uma figura carismática, com valor clínico intuitivo e forte ligação com as famílias do paciente. A medicina era um sacerdócio, uma prática sagrada. Os médicos eram vistos como intermediários entre o humano e o mundo espiritual. O médico da família possuía um conhecimento abrangente da medicina, embora limitado em relação aos padrões atuais. O contato próximo com os pacientes permitia um aprendizado contínuo e o desenvolvimento da intuição diagnóstica. Inclusive, Ela tem que olhar tudo, né? não, era até por informações. Você passou por isso? Com certeza. Levava a pessoa, ia um dos filhos, levava informação de como que mamãe estava. Eles conseguiam detectar. Olha só. Impressionante. Era muitas vezes um conselheiro, um amigo, um ser estimado e querido dentro da família. Atualmente, o médico moderno é um especialista, com conhecimento técnico aprofundado e acesso a tecnologias avançadas. No entanto, a especialização e a impessoalidade do sistema de saúde afastaram os médicos das famílias, diminuíram o contato com os pacientes, limitando a capacidade de oferecer apoio psicológico tão importante para os pacientes. Tinha muita entrega. Atualmente, o médico moderno é um especialista em conhecimento aprofundado. Será que também precisa isso? O acesso à tecnologia hoje é uma coisa impressionante. Antigamente os médicos eram olhar. Por isso que nós temos que compensar isso de alguma forma. Ele traz isso aqui para ver que nós temos que compensar essa perda. Se por um lado nós ganhamos, mas houve uma perda aí também. Como compensar essa perda? Nós ganhamos em tecnologia e perdemos em afeto. Exatamente. Né? É um mercado. Exato. Então, gente, o que ficou claro para todos nós hoje é o seguinte: é que o trabalho da psicologia acadêmica é importante, sim, muito importante, e nós não devemos abrir mão dessa psicologia. Mesmo porque hoje já tem muitos profissionais na área que já têm algum conhecimento espírita e consegue, dentro da sua forma de trabalhar, trazer essas informações. Por outro lado, nada impede que nós complementemos as nossas necessidades dentro do campo da psicologia com os nossos conhecimentos espíritas. Você não precisa nem de frequentar uma casa espírita. Hoje você tem informação nos livros, na internet, no YouTube, aonde você quiser. Você tem informações, né, das mais amplas possíveis. Se quiser só buscar, né, um conhecimento, não tem música. Pode me dar uma dica, olha o Beto. Com certeza. Ficar com o médico a abordar as questões espirituais com o paciente. É porque ele procura julgar dentro das 4 linhas ali, porque Você imagina. Ele quer mistificar, né? Você Ele mesmo, quer paciente, você desconfia que seja algo espiritual. Aham. E você aconselha o paciente desse a procurar uma casa espírita. Você imagina essa casa? Mas também a gente nem precisa disso tudo. Eu acho que só ir trabalhando coisa assim. ainda que vai ter que amadurecer
acontecer, mas vai demorar muito. Hein, Glaucio? Eu acho que não precisa tanto assim, né, Delor? Talvez até com a própria descrição dele, sabendo conduzir o trabalho dos dois lados, né? Isso. Mas isso aí que você falou é muito importante, é muito delicado. É um terreno muito delicado. Inclusive, nós tivemos um caso desse, alguns anos atrás. Uma psicóloga nos procurou porque ela estava tendo uma série de problemas e ela resolveu procurar um psiquiatra lá em Juiz de Fora. Ela resolveu procurar, não aqui lá, mas lá em Juiz de Fora, um psiquiatra. Aí tiveram, segundo ela, né, foi muito bem recebida pelo psiquiatra, tiveram uma longa conversa, tudo. Não, mas ela que era psicóloga, então facilitou bastante. E no final, qual a conclusão dele? Disse, olha, eu te oriento, você viu. Nada do que nós trabalhamos que dentro do campo científico, técnico, nós conseguimos chegar no lugar 1. Eu te oriento, te aconselho, você buscar uma outra alternativa dentro de um campo que nós aqui não podemos estar trabalhando. Você é espírito? Não. Quem sabe você possa conversar com algum espírito que eles possam te dar alguma luz. Oi? Por exemplo, você recebe um espírito de Jeová, por exemplo, você vai falar espiritismo. É porque ela, durante o tempo, deu abertura. Deu abertura, né? Se você abordar ele, Então, não, isso aí a gente sabe das dificuldades. O meu tratamento com o Dr. Lucas. Ah, Primeiro eu fui a um psiquiatra caríssimo, que eu era 5 segundos ele tinha um laudo e uma tanque de remédios. Aí eu mudei. O doutor Lucas, ele me ouviu, ele não me ignorou. Ele já tinha um olhar diferenciado. Ele já assistiu, ele me pediu para mandar os meus áudios, as minhas poesias. Então, assim, e ele trabalha com você também, então ele já é mais novo, então ele já tem um olhar diferenciado. Tanto é que ele, primeiro, ele falou para mim, não esqueça sua mediunidade, como que ele diz. Se você não trabalhar, você vai voltar na sua estaca zero. Só que foi necessário, durante aquele período, a minha medicação, para eu regularizar o meu organismo corpo. estava debilitado e precisava fazer a recomposição. Isso, e em todo momento ele me lembrava disso. Ele me lembrava, ele falava, ele conversava, ele me ouvia e ele me mostrava a importância da espiritualidade. Bem, gente, então hoje... Só um minutinho, aí ela procurou? Procurou sim. Eu vim embora. Não, ela procurou e nós fizemos acompanhamento dela por um tempo e, na verdade, ela em vidas passadas, na última encarnação dela, ela tinha sido abandonada com 5 anos. E ela tinha um trauma muito grande desse abandono. Então, ela encontrava-se ainda sobre a influência desse abandono, que não deixava com que ela se ajustasse na existência atual. Aí, quando ela conseguiu fazer, né, esse intercâmbio e essa interpretação, ela passou a ter outros entendimentos, com uma compreensão maior, e conseguiu se ajustar melhor. Legal. E aí ela se falou melhor. Às vezes você pergunta assim, então, eu estava num surto psicótico. Entendeu? Eu não sei se é algo espiritual ou se é algo psíquico. E um fanatismo religioso fora do normal. Ele é adventista, vegano, e ele está num surto e ele só fala de Jesus. Então você vai abordar ele assim, ele não aceita aquela abordagem. Ele fala que nós temos a capacidade de São Paulo. 45 anos perdidos. Você não consegue abordar ele absolutamente nada. Ele não quer. Ele não dá abertura, né? Não permite. Aí, né? Até hoje eu cheguei lá, ele não quer alimentar. A comida que está lá na comida da casa dele, ele não acredita que oferecer ou ele vai morrer. E você não consegue abordar. Ela está firmando sua sentença. Aí. Mas aí entra o pensamento
virou uma parte A medicação não faz efeito. Nenhum. Você faz o que tem que fazer. Você faz Isso o totalmente, que não tem jeito. Não tá legal. E ele começou a cantar. Aí eu fiquei, tô divertido, mano. Você quer cantar? E que não tem nesse aspecto. Não é o ambiente para isso. Olha, você não está querendo morrer, eu não posso falar no Senhor. Você começou. Ou seja, um desequilíbrio total, né? Então, até o exercício espiritual seria o suco. Mas ser os dois. Normalmente os dois. Né? E chega um ponto que é difícil saber quem é quem ali. Olha como é bom. Né? Se ele permitisse uma abordagem, né? E fala de Pelo menos- salmos, versículos e passagens bíblicas. Aí nós levamos maçã para ele. Não, maçã é uma fruta que Jesus fez para os pássaros. Os pássaros podem comer. Ih, É, isso aí. É difícil mesmo. Esse ganhou Deus. Tem que mandar ele para Babacena. Deixa eu só um parênteses. Que deu assim, milhões de anos pelo conhecimento e pela assim, a clareza que era mais alta. Ele fala perfeitamente bem. Entendeu? Então, assim, quem os jogando assim pela profissão, pelo português que ele fala, eu imagino que ele deve estudar muito por conta da. Realmente está numa situação bem complicada. Eu não pesquisei, mas eu estou muito interessado em saber. Então, você deixou para que nós pudéssemos pesquisar. Ah, sim. E eu vi, eu tenho que te pedir. Ô, gente, eu presta atenção. eu estou interessado. No estudo da semana passada, eu pedi que pesquisassem, e aqueles que tivessem tempo e tudo mais, que pesquisassem. E o Jorge pesquisou o quê? Pesquisar o quê? Perguntando. Eu estou interessado que alguém possa ter pesquisado e compartilhar, que eu estou muito interessado. Por que ele está nascendo mais? Porque é porque o mundo espiritual já está muito saturado, muita gente. Olha, na época de Cristo, estimava-se que havia 350 milhões de pessoas. Né? Havia em torno de 350 milhões de pessoas. Esses 350 milhões de pessoas, considerando naquela época e hoje nós estamos beirando 8 bilhões de pessoas, né? No mundo todo. Aí veio o seguinte, a pergunta é: nasce mais ou morre mais? Nasce Nasce mais. Nasce mais. Mesmo porque Se nasce mais, da onde estão vindo esse pessoal para encarnar aqui? Continue sendo uma pergunta para a próxima, gente. Não, pensei que ia dar solução da pergunta. Muito obrigado. são as novas almas. Uma para essa boa nova noite. era de Nós Deus temos- a melhorar. Hoje nós estamos encerrando esses estudos da psicologia. Ok, gente? Hoje nós estamos encerrando então o estudo da psicologia. E semana que vem nós vamos tratar de outro assunto também dentro desta área. Muito obrigado, uma boa noite. Um retorno lá de vocês.